Jesus andava com pecadores aqui na terra? Quando Jesus estava aqui na terra, ele veio para morrer por nós, não é? A palavra fala que ele nos comprou de volta para Deus e ele nos comprou na cruz. Acontece que quando Jesus estava aqui andando na terra ainda, ele ainda não tinha manifestado na cruz essa salvação que a gente receberia, não é assim? Então isso significa que todos os homens que estavam na terra, quando Jesus estava na terra, eram pecadores. Por mais bonzinho que eles parecessem, eles eram pecadores. Porque falar que eles não eram pecadores é a mesma coisa que falar, olha, existiam pessoas na terra que não precisariam da salvação de Jesus. Isso não existe. Acontece que tinha um pecado que Jesus não suportava mesmo. Não que ele suportasse os outros, ele veio para morrer por nós. Mas tinha um que ele não suportava mesmo. E nós sabemos qual era. Ele não suportava os religiosos da época, os fariseus, os saduceus. Foi para esses homens, os religiosos que se achavam assim, os santos da época, que ele falava assim, raça de víboras. Que ele virava para as pessoas e falava assim, faça o que eles fazem, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque eles levavam as pessoas completamente para longe de Jesus. Quando veio Nicodemos conversar com Jesus, ele falou assim, mestre, bem sabemos, ele era lá do Sinédrio, então ele estava falando de todos do Sinédrio, bem sabemos que tu é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se não for enviado de Deus. Então ele estava falando assim, não sou só eu, todo o Sinédrio sabe, mas o Sinédrio não queria. Então, foi exatamente esse povo da época da religião que Jesus não suportava que falavam essas coisas dele, que ele vivia com os pecadores, que ele andava com os pecadores. Eu vou ler uma passagem para vocês em Mateus 9:11. E os fariseus, os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por quê? Come o teu mestre com os publicanos e pecadores. Olha, eles falavam de pecadores como se eles não fossem pecadores. E era exatamente para esses pecadores que Jesus chamava de raça de víbora. Então, era exatamente essas pessoas, os fariseus, os saduceus, os escribas, essas pessoas que amavam ser chamados de mestres da lei, que amavam os primeiros bancos, as saudações na praça, sabe essas pessoas? Foi exatamente essas pessoas que falavam que Jesus andava com os pecadores. Foram eles que falavam isso. E sabe o que eles fizeram? Foram eles que estimularam todos a falar assim, solte Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o. Então, agora eu pergunto para você, Jesus andava com pecadores? Não, Jesus não andava com pecadores. Jesus ia até os pecadores como nós vamos até os pecadores. Para quê? Para participar das festas dele? Não. Leia a Bíblia de novo com atenção e você vai ver que todas as vezes quando Jesus foi até os pecadores, não foram poucas vezes, ele foi para falar da palavra, para falar da salvação. Você pode observar que os pecadores fazem perguntas para ele acerca do reino e ele responde. Jesus ia até os pecadores para falar da palavra, mas ele andava com 12 e ele tinha 3 que sabia do mais profundo dele. Então ele ia até a multidão para falar da palavra, falou da palavra, ele se retirava, ficava com os 12 e quando ele queria falar algo mais profundo, e desses 12 ele ainda separava 3. Não foi assim que aconteceu? E vale lembrar que não é porque os 12 andou com Jesus aqui na terra que os 12 foram salvos. Nós sabemos que Judas traiu Jesus com um beijo. E no lugar de Judas foi colocado Matias. Então a gente precisa ter uma vida santa, irrepreensível perante o Senhor. Precisamos buscar a santidade todos os dias, sem a qual ninguém verá a Deus. O que tem a luz com as trevas.